Saudações! Estamos em 2025 e quem fala com vocês eu sou Lemar para a SNext Cibersegurança. E sim, nós vamos fazer uma revisão de 2024, até porque precisamos entender o que aconteceu para que nós não possamos acabar cometendo os mesmos erros, né? Seria muita idiotice, mas enfim. A cibersegurança erros sempre acontecem, sempre acontece da mesma forma e enfim, eu não sei se algum dia vamos aprender. Então vamos logo para o que interessa. Recapitulação de 2024. E algumas coisas que eu quero deixar claro é que não tem como mostrar tudo que aconteceu em 2024 nesse vídeo unicamente. Então vou fazer mostrar highlights, mostrar melhores momentos, ou não nesse caso melhores momentos, né, mas enfim, os principais acontecimentos, digamos assim. E se você tem interesse em ver tudo que nós coletamos para fazer esse vídeo, vou deixar na descrição um link com tudo escrito para você ler, imprimir, fazer o que quiser, e a hora que você quiser também, quanto tempo você quiser. E também na descrição vai ter um vídeo que foi gravado pela nossa equipe também entre setembro e outubro de 2025 com as previsões de 2024, desculpa, com as previsões para esse ano de 2025, para que você como pessoa, como empresa também possa se programar ou enfim, né, pensar um pouco diferente, enfim, né, dessa forma talvez você está aprendendo um pouco mais e se prevenir de possíveis ataques neste ano que acabou de começar. Então vamos lá, começando pelas empresas que foram atacadas. Temos empresas de todos os tipos e todos os setores, basicamente. Como eu disse, não tem como colocar tudo, na descrição tá tudo bem detalhado. É algo assim, empresas que você pode imaginar, desde empresas de alimento, como a Starbucks, como a Crispy Donuts, lá do Reino Unido, empresas de software remoto, conexão remota como a Anydesk e TeamViewer. Também a Índia sofreu bastante esse ano, parece que foi bastante olhada pelos hackers, certo? Então assim, lá na Índia teve ataque, o próprio governo foi atacado, a defesa, o Secretaria de Defesa, o sistemas de defesa no caso também, né? O setor de energia da Índia e muitas firmas, empresas de desenvolvimento de software também foram atacadas. Não só, claro, né, só essas empresas já, mas outras também como a própria AT&T, a Verizon, são empresas americanas muito conhecidas, você já deve ter ouvido falar delas. A Lumen Networks também trabalha com questão da segurança da informação, questão de redes, infraestrutura, carteiras de empresas que cuidam de carteiras de criptomoedas, a própria Boeing, a Microsoft também foi uma parte dela, onde foi vazado e-mails de alguns dos CEOs, do CEO, enfim, dos executivos dos executivos da Microsoft tiveram e-mails vazados. A própria HP, sabe a empresa que você tem aquela impressora que vive tendo problema na sua casa? Então, a HP, essa mesmo, também foi invadida. A Mandiant, empresa de cibersegurança, teve uma invasão. Orange, outra empresa, se não me engano, também do Reino Unido, mas enfim, você também já deve ter ouvido falar dessa empresa. E enfim, até empresas também de telecomunicação da Ucrânia, que também foram atacadas. E até desde o ano passado, essa inclusive a história da Ucrânia, foi uma empresa de telecom que a Rússia tinha acesso desde 2023, e foi descoberto esse ano que a Rússia, enfim, estava tendo esse acesso não autorizado dentro da empresa. E o Brasil também não escapou disso. Aqui foram mais de 100 empresas brasileiras que foram atacadas. E dentre esses exemplos, no caso, que eu consigo citar,
é a Prefeitura de Uruguaiana e a Cicobi, o Banco Cicobi. E claro, essas foram empresas que considero ataques que aconteceram pelas empresas mesmo. Pois existe também, agora que eu vou mencionar, empresas que foram invadidas por terceiros, parceiros, fornecedores, enfim, né, tudo nessa questão, toda a cadeia de suprimentos. Foram algumas empresas bem interessantes também. Você deve ter ouvido falar na Cloudflare, na Cisco, na E7. Sim, a E7 de Israel, foi atacada, foi invadida digitalmente, né? A Cisco também, como eu já disse. O Banco Santander, outras também, como a própria Mitre, outras também como a Pure Storage, a Advance Auto Parts, uma empresa americana, e também bem interessante que foi a rede do exército da Holanda, que também foi invadido por causa de uma vulnerabilidade em um dos sistemas que eles tinham e tem na rede deles. Bom, e não foi só um tempo que eles escolheram para criar problemas, enfim, e continuar os ataques, né? Foi desde 1º de janeiro até o último dia de dezembro. Enfim, né? 1º de janeiro tivemos uma vulnerabilidade descoberta ali muito complicada, digamos assim, né? Com uma falha no SSH, que, enfim, é usado para acesso a servidores e usado mundialmente, digamos assim, né? E vulnerabilidades foram muitas que foram, enfim, detectadas, colocadas. Porque registradas tivemos mais de 50 mil vulnerabilidades. Então, assim, foram todos os sistemas que são possíveis de imaginar, e softwares e hardwares também. Porque, assim, essa é a parte que eu não vou conseguir falar nem 1%, até porque veja depois no link, acesse a lista lá que você vai ver. É muita vulnerabilidade, que só das poucas ainda que eu anotei são as, digamos assim, as mais conhecidas, as mais impactantes, digamos assim, né? E assim, vai desde, enfim, sistemas de segurança que tiveram vulnerabilidades com a Cisco, com a Fortinet, com a Sophos, com a Sonic Wall, enfim, nessa parte só sistemas de segurança que foram encontradas vulnerabilidades. A próprio Google Chrome, tivemos a própria Apple com vulnerabilidades que foram corrigidas e outras que foram descobertas no chip. Então, vulnerabilidade de hardware que infelizmente não pode ser corrigido. Sistemas de desenvolvimento. E olha, aí vai. Até eu vou mexer aqui na lista, ver se eu vejo alguma que eu posso falar ainda que eu não coloquei. Sim. A Microsoft, ela corrigiu mais de 500 vulnerabilidades dos seus produtos no ano inteiro. Aí é um contraste interessante de ver que a primeira coisa que o pessoal geralmente faz quando instala um Windows, principalmente pirata, é bloquear as atualizações, certo? Então assim, imagina, mais de 500, mais de 700, 800 vulnerabilidades, por exemplo, né? E os meses que mais teve atualizações e erros que a Microsoft corrigiu foi entre o mês de julho, agosto, setembro, que foram só ali em julho, por exemplo, 143 vulnerabilidades. Enfim, como eu disse, é tudo bem detalhadinho acessando o link. Mas realmente é uma coisa. E não atingiu só o que eu falei, mas também a questão do open source, o código aberto, Linux teve suas vulnerabilidades que foram descobertas. O XZBot, que foi a livraria .exe, que foi detectada aquela grande brecha que poderia
Ainda bem que foi detectada, né? Que poderia acabar invadindo os sistemas do mundo inteiro se aquilo fosse realmente não ter sido descoberto. Isso mostra que não existe tamanho de empresa, não existe porte, não existe número de funcionários, não existe forma de trabalho, não existe setor. Todas as empresas, inclusive muitas formas, muitos sistemas industriais também foram encontrados vulnerabilidade. Então, enfim, né? Técnicas também não faltaram, pois podemos ver esse ano, que esse último ano no caso, que hackers do mundo inteiro usaram inúmeras formas e técnicas para causar algum ataque. Desde aplicativos na Play Store, desde tentativas normais dos ataques, né? Aqueles robozinhos, bots, códigos que ficam rodando para detectar vulnerabilidades e explorar isso. Ataques também como muito phishing. Phishing continua sendo o ponto alto, digamos assim, né? Continua sendo muito usado ainda, porque, enfim, ainda existem muitas quedas nessa parte, muitas empresas que falham, muitas pessoas que falham nessa parte do phishing. Não só o phishing, que é do e-mail, mas também deepfakes, né? Hoje, que é o phishing, que é voice, imagem e voz. Então o phishing e o smishing, que usa SMS. E algo muito interessante esse ano, que eu vi que cresceu bastante, não sei se vai diminuir, é técnicas de trabalho, digamos assim. Falsas vagas na internet sendo postadas, onde os atacantes eles vão usar formas, por exemplo, de você acessar um link lá para você talvez mostrar o seu conhecimento para talvez ser contratado, por exemplo, e aquilo é malicioso. Ou formas assim que os próprios hackers enviam currículos para empresas, e esses currículos às vezes eles são maliciosos, ou não o currículo, mas links do currículo são maliciosos. Enfim, é uma forma que eu vi crescer muito esse ano, é realmente usar o mercado contra ele mesmo, digamos assim. É algo bem curioso, e se eu confirmar aqui no que eu tenho escrito também, é que outra coisa que também está sendo muito usada e nunca vai deixar de ser usada como ataque, como vetor de ataque, como forma de invadir uma empresa, são os aplicativos SaaS, SaaS, ou você vai pensar também como Software as a Service, software como serviço. É aquele serviço em cloud que você compra, no que você assina mensalmente, e lá existem muitas informações que nossas empresas guardam. Enfim, né? A nuvem está ali para ficar. E esses aplicativos SaaS, eles não estão muito no nosso controle, e esses dados, geralmente, se não for bem feita a segurança, vai causar problema ali também, né? Então é algo que os aplicativos SaaS trouxeram muitas vulnerabilidades e vão continuar trazendo. Por isso também as empresas precisam cuidar nessa questão do SaaS, dos aplicativos de software em nuvem, no caso, e que isso se torne uma conscientização, né, que a segurança em nuvem ela não é só da nuvem, mas também é compartilhada com a empresa que está usando, com o usuário. E isso é uma discrepância muito grande que é vista ainda hoje, que por ter um serviço em nuvem, muitas empresas pensam que elas estão seguras nessa parte e não vão ter problema, porque, enfim, né, a cloud já tem aquela parte da nuvem, a cloud ela já tem a segurança, enfim, né, mas esquecem da sua responsabilidade no meio. E não foi só esses ataques novos que foram vistos, né? Ainda os ataques clássicos, digamos, continuaram sendo usados para atacar empresas, como a história do pendrive jogado na frente da empresa, aquele cabinho de celular que alguém perdeu, enfim, né? Esses ataques também são muito efetivos quando não existe uma política de segurança na empresa e chega algum colaborador bem curioso e conecta o pendrive, usa aquele cabo de celular e lá dentro tem
Enfim, um chip que, quando é conectado, executa e faz o seu estrago, digamos assim, né? Mas, para finalizar, se você chegou até aqui, temos um bônus. O Hall of Shame. Sim, você ouviu muito bem. Você já ouviu falar em Hall of Fame, que é o mural da fama. Mas eu estou chamando esse pequeno quadro de mural da vergonha. Sim, são alguns casos que, enfim, poderiam não ser noticiados se a empresa não fosse tão negligente, digamos assim, ou não fosse um caso tão bizarro, digamos assim, né? Mas enfim, começando então pela empresa Ivanti, que um dos seus sistemas, que é o da Ivanti, o Pulse Secure, estava usando uma versão do Linux de 11 anos. Enfim, todo mundo fala, atualiza, né? Atualiza aqui as atualizações corrigem vulnerabilidades, e uma empresa de segurança com o sistema desatualizado para os seus clientes. Pouquinho feio, não? Mas o Google também não escapou. O Google perdeu uma ação de 5 bilhões por estar xeretando, digamos assim, os usuários no modo privado. Isso mesmo. Isso foi no dia 2 de janeiro. Para tu ver quando começou, bem pra caramba, né? Enfim, o Google pagou 5 milhões. E não foi só o Google que vendeu os dados do usuário, que xeretou os dados do usuário. Lembra aquele browser da Avast? Quando você instala o Avast lá, o antivírus gratuito, não sei se você pagou a licença, e eu instalava junto aquele Avast Browser Secure, Avast Secure Browser, uma coisa assim. Então, a Avast estava vendendo. Se você usou ele, a Avast estava vendendo os seus dados. Que não, né? Provavelmente estavam vendendo porque ninguém paga a sua licença, enfim, eles precisavam de dinheiro. A CrowdStrike, aquela empresa que você deve ter visto, que deu tela azul em vários computadores do mundo, não verificou uma autorização antes de lançar, e enfim, o resto virou história. A Kia Motors, deve conhecer a empresa, ela tinha uma tremenda vulnerabilidade em seus servidores, onde quem tinha somente a placa, não precisava ter nada mais, seja em qualquer lugar do mundo, conforme cada país registra seus veículos, mas você somente a placa, como eu disse. Você, com seu celular, poderia invadir e roubar aquele carro da Kia. Enfim, simples assim, não precisa nem ser hacker. Tinha uma ferramenta na internet. Mas, enfim, né? E, como eu estava dizendo antes, grupos criminosos também fazem lambança. E o grupo de ransomware Black Cat, tradução literal, gato preto, sumiu depois que um dos seus afiliados conseguiu uma empresa para pagar 22 milhões. E, enfim, né? Confiar em criminoso é complicado. Mas, enfim, afiliados é mais ou menos assim. Eu tenho esse sistema de ransomware, você compra de mim, você usa ele, você invade empresas com ele, criptografa os arquivos e você ganha uma porcentagem. Você não precisa fazer nada, não precisa ser hacker, não precisa ser nada, só usa o meu sistema, o meu projeto, enfim. E quando esse grupo então recebeu esse valor, acharam que viram a janela de oportunidade para sumir do mapa, e eles sumiram. Não se ouviu mais falar deles até agora. Mas enfim, também não pagaram os afiliados. Pegaram os 22 milhões e evaporaram, literalmente. Lembrando, links na descrição com os detalhes, com o documento todo detalhado, bem bonitinho. E um vídeo também para as previsões desse ano 2025. E lembre-se, para que a sua empresa não entre na lista para o ano que vem, contrate esse Next. Até mais.